Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, logos do FAC, ANRádio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Logo ANRádio em Movimento, Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Em letras brancas, podcast Radiodifusão, direto de Brasília, à frente de um microfone vintage. Boa noite, gente. Estamos boa noite, boa tarde, bom dia. Não importa a hora que você for ver aí na internet, isso aí é o de menos. Estamos começando mais um podcast da ANRádio. Lembrando que essa cesta básica aqui, nós conseguimos 50 cestas básicas para distribuir com a parceria com o Instituto Camalho. Nós conseguimos essas cestas ANRádio para passar para o Instituto Camalho, para o Instituto Camalho distribuir lá na cidade estrutural. E é com muito prazer que a gente recebe hoje os Paias. Uhul. Vou fazer uma pequena apresentação aqui. Eles são da cena do stand-up comedy de Brasília. Podemos chamar que os caras são vanguarda, né? E tem idade, de todas as idades aqui. Então, eu vou começar aqui por uma questão, né, de feminismo. Não mas vamos começar com a Luna Paola, né, Luna? Tudo bom, Luna? Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, não, boa tarde, bom dia, porque é qualquer horário que pode, qualquer né? Horário, né? Qualquer horário. Tá meio escuro aqui, mas não quer dizer. Aí se apresenta aí, como é que começou essa questão aí do stand-up comedy? Então, através de quem? Então, meu pai, ele faz stand-up há muito tempo. Aí, mais ou menos no ano de 2019, eu bem criancinha, 9 anos, né? Meu pai começou a me levar pra uns shows. Aí ele falou, Luna, sobe lá no palco falar tal coisa. Ele começou a escrever umas piadas pra mim. Escrever umas piadas, começar a zoar ele, por exemplo, zoar minha família, falar algumas besteiras, assim, seu sabe? pai aqui pra nós. Pode apresentar. Meu pai, Cadu Novato, né? É isso aí, galera. Legal. Sou Cadu Novato, né? Antes dos Paias, eu surgi no stand-up através do grupo Cabaços do Humor, né? Sou fundador dos Cabaços do Humor. Cabaços do Humor, eles existiram aí tiveram uma vida meteórica, uns 2 anos de existência, mas também, na época dos Cabaços do Humor, apesar da gente não estar com toda a cena, mas uma aí parte foi da aí cena... que você... Ela pode continuar, com que eu te cortei, na verdade é só pra você apresentar seu pai, mas aí a gente vai chegar lá, mas continue aí, pode continuar. Aí eu comecei a contar umas piadinhas, essas coisas, umas besteiras e tal. Sim. Aí isso durou mais ou menos 1 ano, daí eu parei, dei uma parada, assim, aí passou, aí dá um pulo, assim, 5 anos. 5 anos. Caramba. Anos depois. Tá, meu pai ainda fazendo show, ele começa a me levar de novo pros shows e tal, essas coisas, aí eu vou assistindo assim, tal, daí eu fico me sentindo motivada, assim, caraca, que legal, né? Subindo no palco, lembrando daquele sentimento bacana, essas coisas e tal. Não sei por que eu tô fazendo isso aqui, sinceramente. É o costume. Costume, perdão. Estamos com também o Alan das Ovelhas, não é das ovelhas, né? Das Ovelhas. Exatamente. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Nada como um bom corte dos plural que a gente boa gosta. Boa noite novo. O diretor vai me matar aqui. Não é boa noite, é bom dia, boa noite, boa madrugada. Que horário que você estiver assistindo aí a gente, tá bom, gente? Vamos lá. Exatamente. A ideia dos Alan das Ovelhas, na verdade, é uma piadinha que rolou comigo na escola, na infância, que é uma história real, uma história verdadeira, que me marcou e fez eu trazer isso depois de 15 anos aí pro palco, cara. Mas a história é bem simples. Eu tava com, acho que 13 anos, na 8ª série, professor de geografia tava falando de plantação de algodão. E na hora eu não saquei que você podia plantar algodão. Eu achava que o algodão vinha da ovelha. Eu achava, não sabia. Você vê uma roupa e tal, você vê os animaizinhos, você não acha que a roupa vem da planta, né? Você era uma criança burra, né? Era uma criança burra, exatamente. Então, sei lá, desatenta, às vezes não prestou atenção. Enfim, né? aí eu com toda a minha... TDAH. Boa. E aí eu com toda a minha ingenuidade levantei o braço e falei assim, professor, plantação de algodão. Algodão não vem da ovelha? E aí ele, com toda a calma de professor, falou, não, Alan que vem das ovelhas. E foi muito massa, cara, porque a turma entrou em erupção, assim, tipo, Alan que vem das ovelhas! Todo mundo, assim, a turma entrou em erupção e aí meu apelido na escola virou Alan das Ovelhas. Não tive como escapar, sacou? Então eu virei Alan das... E o mais engraçado, que eu não conto, acho que isso é novidade, falar que pela primeira vez no podcast, o meu apelido antes de Alan das Ovelhas era Rei das Piadas Sem Graça.
É mesmo? E as pessoas me chamavam de rei das piadas sem graça. Mas você vê que Tirou tudo uma mácula, começo, né? né? O cara começou lá, já virou um memezinho lá na época lá com o professor de geografia e deu certo, né? Exatamente, exatamente. E aí, qual que foi o azar? Hum. Assim, na época eu achei um alívio, né? Eu saí da escola um ano depois. Então esse apelido só durou meio ano. O que aconteceu ali no meio do ano, durou meio ano, mudei de escola e nunca mais se ouviu falar disso. E aí voltei a ser o Alan Marques, né? Que é o meu nome normal. E aí, nunca achei que eu tinha pretensão pra comédia. Aí a vida dá várias voltas, a terra plana dá várias voltas, né? Ela dá vários giros. É, exatamente. Assim, ó, gira igual um pratinho. Fala aí pra nós, Alan, você além de ser stand-up comedy, como os meninos aqui se apresentaram, você também é gestor, você que faz coordena aí a galera. Fala aí um pouquinho pra gente. Existe um trabalho no stand-up que é o trabalho de produção, sabe? Maravilha. Que é o quê? Você pensar em todo o show, né? Desde a montagem do elenco, você se preocupar com o público, você tá em contato com os bares, que geralmente a gente apresenta em bares, apesar de apresentar em teatros também, Legal. eventualmente, né? Mas a gente combina com os bares, negocia cachê, eventualmente também, porque em Brasília realmente o público de Brasília curte stand-up, mas curte muito o stand-up que não é dos brasilienses, é o stand-up que vem de fora. Uhum. Então não valoriza a cena local. Então a gente tem uma luta muito grande para estar, né, inserido na cena, estar na cena e mantendo ela viva. Porque Mas isso é as muito pessoas importante. às vezes até cortesia é difícil de... Os bastidores, você estava falando que em 2024 foi o único grupo de stand-up Exatamente. comedy, que é os Paias, Mais de uma vez, pra falar a ficaram verdade. no mesmo dia, sempre no mesmo dia da semana. Era Isso. onde esse Então, projeto? agora de em vocês? 2024, nós iniciamos, né, 2024 em Águas Claras, lá no Severina, né? Fizemos algumas apresentações lá. E depois ficamos mais ou menos 6 meses num bar chamado Distrito 27, no Guará, ali no Polo de Modas, né? Poxa, que interessante. E só que esse bar ele fechou também. Inclusive a gente só saiu de lá porque fechou. E nós lotávamos lá, dava 60, 80 pessoas, a casa sempre cheia. Uma galera do Guará, galera muito cativa, né? E depois disso o cara me sinalizou que ia fechar o bar. E aí eu fui, conversei com o Backstage, o karaokê Backstage aqui, que é o maior karaokê de Brasília, né? Correto. E ficamos mais ou menos uns 6 ou 8 meses lá no Backstage, né? E agora, 2025, a gente fez um freio de arrumação, né? E estamos com noites no Aplausos Clube de Comédia, no Guará, né? Nova casa de comédia, na verdade é o único clube de comédia de Brasília, né? Quais os dias que tem apresentação lá? Então, o Aplausos Clube de Comédia, ele tem apresentação agora praticamente de segunda a segunda. Exato. De via de regra, de terça a domingo, mas agora de segunda a segunda também, que temos inclusive uma noite na segunda-feira que está sendo ocupada pelos garotos do Fundão, não é isso, Alan? Isso, a gente fez um grupo agora, eu mais 2 amigos, que também apresentamos nos Paias. Nós somos regulares, né, nessa noite de testes. A gente ficou amigo, se juntou e a gente está começando a fazer noites de elenco agora. Né, que essas noites de testes, ela é o cerne de toda a comédia mundial. Legal. Então, no mundo todo mundo que quer começar precisa encontrar essas noites de testes locais para gastar a piada, para entender como é que é a piada, para entender o processo, perder o medo de palco, né? Errar. Então, esse é o processo mundial. O mundo todo precisa dessas noites de teste aqui para sobreviver. E é por isso que os pais são tão importantes para a cena de comédia brasiliense, porque são os pais hoje que estão sustentando essas noites de teste. E aí, fora isso, o aplauso... Gente, vocês têm que ir. Eu já fui lá no Espaço Cultural Renato Russo, eu morri de rir no dia. Nossa. Foi muito legal. Fui até meu filho foi através do André. O André, né? O André também é um grande parceiro. Ele disse que já sabe até as piadas, mas tem piadas novas. Exatamente. Mas eu fui, mas eu me diverti muito. Vale muito a pena. Não só pela questão de valorizar a cena brasiliense, mas porque vocês são muito bons. É uma programação. E é uma coisa assim que muitas vezes o stand-up comedy, você falou, a galera vê muito pela internet, né? Assim, porque aí tem o ator global, o ator que já é consagrado e tal, ou até mesmo. Mas mesmo esses que hoje são consagrados, eles começaram do mesmo jeito que vocês estão fazendo. O que acontece? Eu acho que
eu acho que é uma resistência mesmo. Não pode parar o projeto. Não, de Exato. forma alguma. Tem que continuar mesmo, porque isso valoriza demais a cultura local. E Brasília é um celeiro, todo mundo parece que é meio clichê falar isso, mas Brasília é um celeiro de grandes atores, teatro, música. Comediantes também. Cultura. Temos E grandes comediantes. Todos exportados aí E pra São você não Paulo. precisa ir para São Paulo para assistir lá o Terça Insana, que tem lá, que é uma coisa... Você pode vir aqui em Brasília com os pais, que vocês vão se divertir muito. Eles Também vão é falar uma terça insana, né? É verdade. É terça-feira lá? Também é. Que Inclusive bacana, nós, hein? Que bacana. por acaso, né? Talvez hoje seja terça-feira, né? Não sei que dia você está assistindo aí na sua casa, mas Exato. talvez hoje nós tenhamos um show daqui a pouco, né? Depois do podcast. A gente vai sair daqui correndo para um show, inclusive. Maravilha. Exatamente, temos um show mesmo. E, inclusive, hoje é um dia especial, né? Eu peço até desculpas aí por fazer menção ao dia. Dia 1º de abril, a gente está fazendo uma trollagem no nosso público. Nós estamos fazendo uma brincadeira com o público. Então, assim, tem uma galera Boa. achando que o Alan lançou um especial de comédia hoje. Né? Exatamente. Qual que foi a ideia? Mais ou menos um mês atrás, eu lembrei de uma cena de um filme que uma mulher falava, tipo assim, cara, a diferença da pessoa confiante ou não, ninguém percebe, véio. Você só finge que é confiante e vai. As pessoas não sabem se você é verdadeiro, autêntico ou não. Se você fingir que você é verdadeiro, as pessoas vão acreditar. Você cria personagem ali. E eu comecei a ter ideias pra sustentar minhas redes sociais, que agora eu tô focando eu acabei de zerar meu Instagram, tô com 400 e poucos seguidores, comecei do zero mesmo. Tinha meu Instagram pessoal. E agora eu tô fomentando as redes, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu comecei a pensar em criar vídeos fakes, de mentira, assim, porque ninguém sabe a diferença. E aí, quando eu vi, eu falava, mano, falta um mês pro 1º de abril. Por que eu não faço o primeiro vídeo fake pro 1º de abril? E eu tô um mês matutando essa ideia, cara. E eu dei vida nela hoje, velho. Eu postei um vídeo hoje, fingindo que o meu especial saiu. E uma coisa que eu vejo de vocês, do stand-up comedy, vocês têm que estar muito atualizado. Com Tá certeza. sim. A questão Sim, da... a gente tem que estar bem atento às notícias atuais. Isso, política, porque tudo vira comédia, né? Ainda mais a Brasília, apesar de ser um celeiro cultural, é um celeiro também político, porque é capital do país, os 3 poderes estão aqui e tem muita polêmica na questão desse momento polarizado que o Brasil está vivendo. Então, assim, e aí como é que é a inspiração de vocês aí? Fique à vontade, tá? Você pode falar o que você quiser, você também não tem ordem aqui. Aqui não tem ordem, não. Aqui é desordem mesmo. Pode falar. É o caos, anarquia. Isso, exatamente. Muitos comediantes exploram a política. Na verdade, a política é um terreno meio arenoso. Sim. Né? É um terreno que precisa de habilidade para você realmente fazer piada política e ser inteligente, ser algo que as pessoas não acreditam que você está militando, entendeu? Sim, é verdade. E também existe a possibilidade de você fazer a piada política e realmente falar assim, ó, não, eu estou fazendo piada política dessa forma porque eu milito para esse lado aqui ou para o lado A ou lado B, entendeu? Então, existem comediantes com esse perfil, sabe? Eu, particularmente, apesar de ser, inclusive, até cientista político... Tem esse detalhe, né? Eu sou cientista político, trabalho na política, sou assessor parlamentar, enfim, tô todo santo dia no Congresso. Eu não gosto de fazer piada especificamente com política. Eu acho que já é uma questão pessoal minha. Eu prefiro explorar outros temas. Por exemplo, eu sou um cara quarentão, gosto de fazer piada de ser quarentão, de ser encalhado, de ser solteiro, de não pegar ninguém, de ser tiozão, entendeu? Não, o pior de tudo é quando a gente chega, ô tio, não. Eu vou tocar numa festa de 15 anos agora, é sábado, né? Sábado. Não importa o dia, porque aqui eu não sei que dia Aí eu mais, ô tio, dá pra você tocar aquela playlist lá, não sei o que, do MC, não sei do que? Eu falei, não, tá. Quando o cara chama você de tio, velho, aí você vê, tô ficando velho. E aí a inspiração não só para essa questão política, vou passar aqui para sua filha agora, para a Luna Paola, e como é que vocês, por exemplo, antes de você se apresentar, você tem uma preparação, né? Aí, como é que vem essa... Como é que surge isso, assim? Como é que faz para vocês se apresentarem lá no palco e falar sobre um determinado assunto para fazer a galera rir? Então, a gente tem a ideia, assim, a gente elabora a piada, assim, e quando ela tá assim, que a gente acha que tá até que boa, a gente testa.
na noite de testes. Aí quando ela tá realmente boa, aí a gente apresenta no show mesmo. Por exemplo, uma coisa minha que, por mais que às vezes, sei lá, eu acho que uma piada tá boa que vai, sei lá, todo mundo vai rir, vai adorar. Eu não gosto de contar ela em show mesmo, eu gosto de contar ela só em noite de teste. Legal. Piadas que eu não tenho, piadas que eu nunca contei, eu gosto de contar só em noite de teste. As piadas garantidas a gente coloca na noite de elenco. Você. Exatamente. Cara, a minha inspiração parte da minha vida, assim. Eu cheguei a fazer uma masterclass do Steve Martin, que é o Steve Martin, né? Que é um dos melhores comediantes do mundo, assim, que se aposentou na comédia cedo, mas ele tem uma comédia surreal, que é uma comédia atemporal. Ele fez comédia nos Estados Unidos em 1970, e tu vê o stand-up dele e tu gargalha de rir hoje em 2025. É uma parada absurda, que não tem explicação, assim. Né? E aí eu me inspiro muito nele, assim, ele é dos meus comediantes favoritos. E ele fala, cara, você não pode desligar a sua cabeça pra nenhuma situação. Porque a piada pode estar vindo de você estar arrumando a espuma desse microfone, você não percebe. Exatamente. Então a gente tá com a cabeça o tempo todo ligada. Esse é o mal do comediante, inclusive, né? A gente não desliga, por isso que a gente fala muita merda em hora errada. Tipo, sempre que a gente não quer perder a situação, né? Com a forma de repentista que vocês têm, né? Assim, comparando um repentista, de, tipo assim, pegar Timing, o feeling, timing, e o comediante de stand-up comedy, ele tem que ter esse timing. Porque senão fica, né, 5 segundos sem fala lá com a plateia, é um buraco enorme, né? Você vai pensar assim. É um vazio. E aí, como vocês são criativos, eu fico impressionado com a criatividade de vocês. E é um exercício, né, cara? É assim como qualquer coisa. As pessoas sempre tem muito talento e tal, porque assim, às vezes a pessoa é carismática, às vezes fala bem. Mas, cara, é muita prática, muita prática. Você começa a abrir a mente pra entender essas situações do seu dia a dia e em como transformar isso em piada, sua vida vira um inferno. Na verdade, o cérebro do comediante, ele meio que começa a funcionar. Como você vai se tornando comediante, você começa a querer achar graça em tudo. Exatamente. E inclusive, os seus limites vão se expandindo, assim. Exato. Chega a um ponto que você começa... O limiar do que pode e que não pode, ele pode, fica embaçado. Você fica meio perdido. Entendeu? Você fala assim, cara, mas eu posso fazer piada sobre isso, eu posso fazer piada sobre a morte da minha avó, eu posso fazer piada sobre minha mãe fazendo sexo, eu posso fazer piada sobre a morte, câncer, enfim, estupro. Tem tanta coisa que você jamais cogitaria, mas entrou na sua realidade, por que não usar daquilo de uma maneira cômica? O Chaplin falava isso, né? Não nessas palavras que eu vou dizer agora, mas ele falava que a comédia, ela pode ser muitas coisas, mas ela é também trauma mais tempo. Exatamente. Então, se você olha qualquer trauma através de um tempo, ele pode se tornar engraçado pra você. E você usa o próprio stand-up pra expor isso, pra você entender melhor como melhorar disso. E também, várias pessoas sentem essas coisas. E stand-up comedy começou quando? E aonde? Cara, ele é americano, ele é dos Estados Unidos. E da se eu estiver errado... Não, ele é bem mais antiguinho. Acho que ele é ali de 40 para 50, os primeiros comedies que tiveram. E ele nasceu de uma demanda de pausas, de trocas de cenários em teatros. Olha que interessante. Então os teatros estavam com cenários, aí, enfim, figurina, né? Aí troca o cenário, troca roupa, aí fica aquilo, aí fica tipo assim, 2, 3, 4 minutos, 10 minutos vazio. E aí começou a vir um cara de terno só pra falar algumas coisinhas pra não ficar tão chato. Stand-up nasceu disso. Hoje o grupo, os Paias, tem quantas pessoas mais ou menos? Então, é meio relativo isso, né? O que acontece? Os Paias é um ambiente democrático, tá? Por exemplo, o Marcelo Cabeça resolver começar a fazer stand-up, você vai começar indo nos nossos shows, né? Você vai demonstrar interesse em fazer stand-up. E nós vamos até te dar material para você estudar. Como é que constrói uma piada? Existem materiais para você estudar e construir piada, né? Aí a gente vai te dar uma oportunidade de... as nossas noites são noites de testes e noites de microfone aberto. Até por isso, né? Uma pessoa que está começando, a gente vai lá e dá oportunidade para ela. E quem está vindo, visitando, às vezes tem um cara bonzaço que está de passagem por Brasília. Agora, domingo, um amigo nosso, dono de Comedy Club lá no Rio de Janeiro, tá passando por Brasília e fala assim, cara, arruma um lugar para eu apresentar. Cara, que interessante. Entendeu? Então, tipo assim, estamos sempre movimentando, né? Sempre abrindo essas portas, né? Então, assim,
você começa com 5 minutinhos, às vezes até com menos, de 1 a 5 minutos que a gente dá de abertura de show, né? E auxiliamos até a construir uma piada, às vezes você está com a construção errada, enfim. A gente, como se fosse o jardim de infância ali, o primário, a gente está dando essa força para a galera se sustentar com as próprias pernas e começar a poder voar. Exatamente. Assim como os garotos do Eu fundão achei estão bacana começando que agora. tem espaço para mulheres, né? Sim. As meninas se apresentaram lá, eu morri de rir. Meu Deus do céu. Foi. Tanta Paola. Foi o como as Risadelas, outras. acho que o primeiro Risadelas que nós fizemos. Cara, tem Caralho, uma vocês menina são que eu esqueci, fodas. que eu ri muito. Ela é cabelo meio loiro, assim. A Kelly. A Nossa, a Kelly. É a Kelly. Ela é Cara, fantástica. Ela é do teatro, né? Cara, ela já Kelly, eu veio do morri de teatro. rir com a Kelly. E tinha uma de óculos também, do cabelo curtinho. Thaís Strider. Nossa, Ela tá com a demais. gente hoje no nosso show. A 3 vem Não, hoje, tá? vocês estão de parabéns, vocês mulheres. Viu? E eu achei muito interessante, porque como tudo no Brasil, você sempre vê homem fazendo as coisas. E É, quando você vê uma exatamente. mulher fazendo stand-up comedy, é um negócio bem interessante. Não, e a galera tá cansada de ver homem falando, eu sou casado, ai que chato. Né? Porque é o que reinou no stand-up, é o que funcionou nos Estados Unidos, é o que a gente copiou. Aham. Então foi o formato que vingou e até hoje vários comediantes grandes ainda fazem piada só disso, cara. E até queria fazer até um elogio extra para as meninas de Brasília, porque elas não estão apegadas a piadas clichês também de mulher, porque também o stand-up feminino também existe uns temas assim meio fáceis. Claro. E as meninas de Brasília... Tipo, por exemplo, xingar homem, falar sobre menstruação e essas coisas e tal. Por exemplo, eu não tenho uma piada em que eu falo sobre menstruação. Eu, por exemplo, faço piada sobre o quê? Sobre meu TDAH, sobre o divórcio dos meus pais. Aham. Eu faço piada sobre qualquer coisa que Coisas acontece na minha aleatórias. vida. Pra mim, pode ser um tema de piada. Ó, que legal, que bacana. A sua Exato. inspiração vem em tudo quanto é tipo É, de minha assunto. vida é a minha inspiração. E é uma coisa legal que o Cadu falou, que é noite de microfone aberto, né? Que a gente chama de open mic, que é a mesma tradução. Aham. E aí quem começa nessas noites, esses comediantes iniciantes são apelidados de open. Então quem tá começando e fala, essa galera é um open de Brasília, open de Brasília. Então quem tá começando ganha esse nome de open justamente por participar dessas noites de microfone aberto, de open mic. E é até interessante o cara ser qualificado como open. Quando eu comecei no stand-up, eu não tinha essa clareza, sabe? E eu achava que era tipo assim um apelido que diminuía. Mas não, você ser apresentado como open te coloca assim numa condição de abaixar a expectativa da plateia quando você for apresentar, para Pra sim eles você serem ter mais uma carinhosos piadinha, com você, pra te receberem legal. melhor. uma piadinha legal, a galera realmente claro, te recompensar. Não, né? e eu penso assim, uma coisa que a gente está vendo muito na internet, às vezes vocês provocam alguma situação dentro da plateia. E aí houve situações em que as pessoas que estiveram lá apelaram feio, apelaram ao fato de querer até bater no comediante. Aí eu fico pensando assim, essas pessoas elas não deveriam nem ir no local desse, porque é um local que a pessoa tem que estar com a mente aberta, tem que ir num espírito bacana, que vai rir, que vai participar, né, e tal. Com certeza. E hoje tem muito vídeo viralizando na internet, mas também acho que a galera faz pra corte, pra ganhar. Isso tem É também. pra você fazer. Isso aí também tem aquele negócio de você ter mais seguidores, de você ter engajamento nas redes sociais, né? Então, Infelizmente é meio que uma ditadura também, né? Como é que você vai ficar famoso sem nenhum seguidor, com poucos seguidores, né? exatamente. É meio que assim, você é meio que obrigado a entrar um pouco nesse flow de ter também cortes, ou você tem poucos caminhos, né, a seguir. Por exemplo, um deles é você ser reconhecido por alguma coisa que você fez ali, um vídeo que ficou muito legal, que a galera, caramba, esse cara é foda, né? Outra possibilidade são os comediantes, por exemplo, de Brasília, que abrem shows de grandes comediantes, né? E o cara fala assim, não, Vocês já foram você convidados para abrir shows de Já. grandes comediantes? A gente já fez, Pô, por exemplo, que interessante. Thiago Santinelli. Thiago Santinelli nos deu oportunidade, Thiago Raiz, né? recentemente. Thiago Raiz, né? Que é o nosso recentemente, PM do Goiás. Ele viralizou só fazendo piadinha de policial, da vida dele de policial, e sensacional o show dele, assim, um cara muito sangue bom. Então tem muitos nichos. Por exemplo, a Luna Paola, ela é autista. E existem comediantes que são autistas e fazem piada ali dentro do nicho deles, de TDAH, de autismo. Exato. Nossa, muito bacana. Vocês estão de E parabéns. inclusive para mulher tem muito espaço aberto, porque os nichos de mulheres vivendo suas vidas em profissões diferentes não tá sendo explorado. Então homem a gente já tem stand-up de homem fazendo tudo. Né? Tem stand-up... Ou seja, tem um oceano azul Além- para essa mulherada explorar, né? Exatamente. E vencer, e crescer, sacou? Além do dom, vocês fazem curso? Vocês ensinam?
Às vezes a gente faz alguns cursos. Por exemplo, meu pai fez vários cursos. Eu já fiz alguns cursos, inclusive já trouxe comediantes grandes para poder ministrar em cursos em Brasília. Eu só fiz um curso que foi quando o Patrick Maia veio aqui para Brasília e ele fez um curso sobre stand-up que meu pai ajudou. Eu trouxe. Eu aproveitei uma vinda do Patrick Maia para Brasília para fazer shows, né? Para poder colocar um curso para ele ministrar para os meus open mics. Caraca. Exatamente. E você tinha feito a pergunta, né? De quantos membros a gente tem no grupo. Hoje o nosso grupo está com mais ou menos 120 a 130 participantes. Nosso grupo de WhatsApp. Pessoas que um dia subiram no palco, ou um dia sentiram vontade de subir, né? Etc. Estava inspirado. Agora, pessoas, dia, né? pessoas rodando nas nossas noites, em outras noites, eu acho que tem uns 30 a 40, mais ou menos. Que estão na cena, participando. Porque tem muita gente curiosa que quer fazer, quer participar, vai uma vez, entra no grupo, apresenta, e aí gosta, só que acho que não foi muito pra mim, ou então acho que eu preciso melhorar, e aí não volta, ainda não entendeu que é o palco que vai fazer você melhorar. E aí vocês têm um feeling, assim, por exemplo, quando estão lá na plateia, até onde vai o limite do humor para a questão da ofensa, né? Da que a gente estava falando. Vocês têm um feeling, vocês já sabem qual o público de vocês e o que vocês podem chegar até que ponto, provocando a plateia, porque eu acho que essa interatividade é muito importante. Eu queria... até que ponto vocês podem chegar sem saber que vai ofender ou não? Vocês têm essa preocupação? A gente tem essa preocupação, mas a gente nunca sabe. O público de Brasília, ele é muito incerto nesse sentido, assim. Eu já tive a oportunidade de apresentar no Nordeste, em 3 casas lá no Nordeste. O público do Nordeste é bem mais solto, bem mais frouxo pra piada, assim. E o povo de Brasília, eu acho ele mais preso. Eu acho que ele ainda não tá bem situado. Ele ainda não se entendeu como público. A gente também ainda tá encontrando o nosso público. Então, ele é muito diverso. E assim, testando e... vendo o que é, assim, a gente já teve mulher que recentemente saiu do show por causa de uma piada machista, né? Né? Só que foi no meio da mulher, ela ficou ofendida. O que acontece? É muito complexo, né, entrar nessa questão do limite do humor, né? O que é o limite do humor, assim, via de regra, o que a gente pode ter como um parâmetro é assim, cara, o público tá achando engraçado? Tipo assim, a maior parte do público riu, Tá legal. Tá bacana. Você contou uma piada meio pesada e ninguém riu. Ou você não entregou ela bem, ou talvez ela não seja uma piada. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, as pessoas, elas se identificam com as piadas. Sim, isso é muito legal. Isso demais. Eu acho que esse é o grande feedback pro artista também. Demais. Vocês. É de você fazer uma piada e a pessoa, caraca, bicho, minha vida não aconteceu essa presepada aí, alguma coisa. É muito bom quando o público se identifica. É o equivalente a você ver, sei lá, um TikTok. Um TikTok você pensar, caraca, isso é muito eu, sabe? É o equivalente a isso. Você contar uma piada que muitas pessoas vão se identificar. Por exemplo, às vezes eu faço piada sobre ser caçula e muitas pessoas se identificam. Aí os caçulas da plateia riem pra caramba, sabe? Legal. Se você perguntar pra qualquer comediante grande, os bons, qual é o limite do humor? A maioria vai falar, money. Quando chegou o processo, esse é o limite. Com certeza, mas o principal, acho que primeiro é fazer a arte bem feita e fazer com amor que vocês fazem. E fazer uma coisa que vocês gostam, que isso tudo, o dinheiro, ele é consequência. É verdade. Essa persistência de vocês fazerem toda semana, isso é muito legal, cara. Isso é legal. Primeiro que vocês estão malhando para si mesmo ficarem ainda melhores. Porque eu acho que tudo que a gente faz várias vezes, e muitas vezes, a gente vai se aperfeiçoando a cada piada, a cada criatividade de vocês, né? Então, você falou você falou do negócio do que a gente faz para estudar, né? Eu tenho a facilidade de ter sido professor de inglês, então eu tenho muito material online, torrent, que a gente baixa, que a gente se ajuda, pega de graça mesmo, em inglês, mas tem também muito material em português que a gente compartilha pra galera. Então a gente tem um drivezinho que a gente manda pra todo mundo que começa. E aí tem livro de todo mundo lá, cara. Tem livro traduzido, tem muita coisa em inglês, muita coisa em português, mas só dali já dá pra você tirar muita coisa. Muita coisa. Vocês usam as redes sociais, além de divulgação, para fazer vídeo também? Sim, a gente posta vários vídeos. Por exemplo, no perfil dos pais tem vários vídeos de vários comediantes. A gente tá com essa cultura, aí é um negócio muito bacana, porque
Quem assiste vocês no online vai querer assistir vocês ao vivo. Sim. E ao Uma vivo coisa é muito puxa a melhor. outra. Porque o que acontece? Você pode ver que esses comediantes que já são essa galera da cena nacional, eles usam muito as redes. Você falou do TikTok, que é uma plataforma que hoje é extremamente vista, porque é muito rápido, né? A dopamina lá, o cara fica jogando O vídeo vício engraçado. tá forte. E aí, o feed lá fica vendo quais os vídeos você fala de comédia e você vai botando e todo mundo tá, né? Direciona, Eu né? acho que é muito importante você sempre estar alimentando esse tipo de multiplataforma digital. Então, assim, o que acontece? Porque eles vão assistir vocês no online, nessas multiplataformas, e vão, com certeza, querer assistir. Pô, onde é que estão os pais? Os pais estão aonde? Né? Você estava falando de identificação, né? Uhum. Eu recentemente, um vídeo meu viralizou, né? E você falou de identificação e me veio imediatamente à mente, porque eu faço uma comparação entre solteiros, casados e separados. Então, tipo assim, todo mundo, praticamente, eu só não peguei viúvo. Tem até comentário lá, assim, aí os viúvos, tem que criar uma piada. Tem. Dizem que a vida de casado é muito boa e que ela só perde para de solteiro, mas tem uma vida que é muito melhor, que é a do separado. Uhum. O separado é o ghost, é o cara que já teve do outro lado da vida. Essa piada é muito boa, porque ela é curtinha. É. E é muito fácil de você ver até o final. E hoje, o maior parâmetro para você ter vídeo que viraliza é tempo de retenção. Se a pessoa ficou 100% do seu vídeo, isso é muito bom. E é muito mais fácil ficar 100% num vídeo de 10 segundos, 15, do que um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Não, com certeza. Eu mesmo fiz hoje uma puta produção, um vídeo, acho que foi o vídeo mais bem editado que eu já fiz na minha vida. É um vídeo que me emociona. Várias pessoas falaram, cara, eu fiquei emocionado com o vídeo que você fez, fake de 1º de abril. Só que ele tem 2 minutos, cara. Então, não reteve, né? Não reteve tanto. E para principalmente para essa faixa etária da aluna, é uma faixa etária muito imediatista. Eles querem assistir vídeos rápidos e pá, já vai pro próximo. Né? Assim, não, e isso é uma tendência. Infelizmente é uma tendência mesmo. Aí 2 minutos para a internet já vira uma eternidade. É uma eternidade, né? Exatamente. Mas é porque por isso que eu não sei, hoje as novelas elas estão passando por um problema muito grande. Primeiro que ninguém aguenta mais ter que esperar para assistir uma determinada novela, né? Você vê que o negócio tá tão ruim que eles estão fazendo remake agora. Vale Tudo tá aí. E estão colocando nas plataformas para o pessoal assistir como se fosse série. Exatamente. Teve a Renascer, teve outras. Eles estão pegando remake para ver se puxa, prende, porque... E outra coisa, a última novela antes da Vale Tudo, não vou ficar fazendo propaganda, ela acelerou muito as coisas que demoravam, não sei, 30 episódios para acontecer, para o cara morrer, para acontecer um ponto de virada lá no roteiro e tal. Eles estão acelerando justamente por essa... É uma tendência, né? Inclusive o filme da Branca de Neve flopou, falaram que foi porque ele foi muito comunista, muito feminista. Não, é porque teve 2 horas de filme. Se fosse 10 segundos, com certeza é bom. Tá aí, galera. Woke, ó. Tem que fazer vídeo curto, porra. Cara, muito bom, cara. Eu tô impressionado. Vocês estão de parabéns. É porque Brasília é muito bom ter pessoas dessa cena cultural que fazem esse tipo de trabalho. É muito importante. E é muito importante para o público. O público primeiro que você vê, hoje as TVs elas não têm quase quadro de comédia, praticamente, né? E aí essa galera... Rádios também, as rádios também. E essa galera procura onde? Na internet. Eu acredito que muitas oportunidades vão se perder. Te cortar. Muitas oportunidades vão surgir. Para te falar a verdade, quando nós éramos dos Cabaços do Humor, nós tínhamos uma participação num programa da Rádio Metrópolis, para você ter uma ideia. Oh, que legal. A Rádio Metrópolis tinha essa pegada, né? Tinha uma pegada de comédia, de humor, né? Tinha. Podia a gente fazia uma participação no Conectados ao Poder, lá do Sandro Gianelli. Sei. Aí você sempre fazia um stand-up comedy lá. Uma piadinha, pegava a pauta da semana. Deixa eu aproveitar para puxar uma sardinha pra comédia e pras mulheres, que a gente teve uma puta mulher, uma das melhores comediantes do nosso país, acabou de ganhar um Globo de Ouro de drama aí, ó.
Ah, é? Fernanda Torres. Pô. Sim, Ela é ela comediante. Sim, Brilhou sim, nas sim. telinhas como comédia a vida toda, velho. Os normais, Não, pô. pra Eu você vivia ver- pelos Você normais, vê cara. que a gente vê que furou a bolha, né? Furou a bolha. Porque você vê que a mãe dela, a Fernanda Montenegro, ela Abriu um teve caminho, lá no- né? Teve há quantos anos atrás? 25? 20? Foi exatamente 25 anos 20, atrás. 25 anos atrás ela teve com o Central do Brasil. E aí, aí teve o Fernando Meirelles, que foi com o Cidade de Deus, se eu não me engano, né? Uhum. E aí você vê como é que... eu achei até um absurdo ela não ter ganhado como atriz, porque ela O Oscar, concorreu ao né? Oscar, né? Mas eu acho que esse Só- resultado só mostrou o quanto que o Oscar é uma bosta e o quanto que a gente tem que assistir só o Globo de Ouro agora. E eu Porra, assisti. foda-se o Oscar. Não é, né? E eu assisti a Mas Substância, né? que uma coisa que a gente não pode negar, que furou a bolha. Furou a bolha. Furou a bolha, né? Isso aí foi muito... Trouxe a luz, né? Muito Trouxe luz relevante. pra gente. Exato. O que você falou da substância? Não, eu assisti a Pode falar Substância, contigo, eu assisti a contigo. Substância e as duas atrizes, né? Elas concorreram ao Oscar, né? Ah, sim. E aí era a Demi Moore, Demi que era a versão idosa da atriz, e a outra atriz Margaret alguma coisa. que era a jovem, né? E a jovem ganhou, e assim, mano, elas ficaram pau a pau como o Sei, personagem sei. do filme, A sabe? interpretação, né? Tudo certinho. Luna, pergunta pra você. Olha só, como é que você sente, porque você é muito nova, sendo uma praticamente vanguarda da tua idade, né, sendo uma comediante, como é que os seus amigos do seu dia a dia, a galera que fala, pô, que bacana que você faz isso, então, como é que você vê isso? Você praticamente, através do seu pai, e através também do seu talento, claro, como é que você vê isso? Bom, Marcelo, seguinte, eu, normalmente, no meu dia a dia, não é algo que eu fico falando, assim, desnecessariamente. É algo que, tipo assim, geralmente só meus amigos sabem. Mas seria bacana se sei lá, o resto, se, sei lá, minha turma toda soubesse, eu ia ficar de boa, sabe? Aham. Porque normalmente tem muita gente que, sei lá, tem vergonha, sei lá, tem algum talento, mas, sei lá, tem vergonha de mostrar pros outros. Eu não tenho vergonha. Eu tô conversando com a moça da padaria e falo, eu faço stand-up, sabe? Assim. Tem preconceito, por exemplo, da galera mais velha? Você já percebeu isso? Não. Não, super não, tranquilo, sim. né? A galera só acha diferente mesmo. Eles só acham diferente. Assim, caraca, Deixa eu, uma menina de 14 anos fazendo stand-up. deixa eu te ajudar Cara. com um corte. Você fala assim, eu não tenho amigos. Bota, tem aquela piada do eu não tenho amigos, né? Ela por exemplo, eu tenho uma piada, Conta piada. Eu tenho uma piada que é a seguinte, olha, eu não tenho amigos. Vocês devem ter percebido que eu não tenho muitos amigos, né? Até porque se eu tivesse, eu não estaria aqui fazendo um monte de velho cabaço rir. Exatamente isso. E também, muito Luna, bom. conta por quê, né? O que você resolveu fazer depois que você descobriu que você é autista? Não. Pô, me perguntaram o que eu ia fazer depois que eu descobri que eu era autista. E eu pensei, caraca, mano. Putz, eu vou furar fila. O cadeirante, eu passo correndo na frente. Não é? A grávida, eu tô um pouco me fudendo, já sentou demais. E a idosa, eu só dou uma rasteirinha na velha que ela cai, logo quebra o pescoço e morre. Legal, gente. Bacana demais. Eu gosto muito da grávida já sentou demais. Essa me pega diferente. Essa me pega... Porque, cara, certeiro, né? Tipo assim, é um duplo sentido super... Vocês estão se apresentando toda terça, que você falou, toda terça onde? Sim, Pode fazer um jabá aí. atualmente nós estamos toda terça no Black Sheep Breja Studio, fica na 102 Norte, né? Terça-feira, em torno de 20 horas, a gente tá lá. Inclusive, daqui a pouco... Estaremos lá, exatamente. Maravilha. Daqui a pouco, hoje, não sei quando que você tá vendo esse vídeo. Pode ser semana que Se vem. estiver assistindo numa terça-feira à noite, toda terça-feira tem. Corre lá. Exatamente. Só que Corre lá. interessante. E outra, aí a gente coloca nas redes sociais, né? Toda terça no Black Sheep. E aí a gente tava tendo algumas noites de domingo na Aplausos. Sim. Só que não é sempre, porque às vezes o Aplausos tem uma demanda grande pra ser um clube de comédia, e aí chega algum comediante grande domingo e aí pega o nosso domingo. E aí rolou exatamente isso esse domingo agora pra trás. E acho que o Léo não te falou. O Léo, dono do Aplausos. Chegou gente lá? Chegou uma mulher lá pra me ver, porque tava no meu Instagram, todo domingo na Aplausos.
Olha. Ela chegou lá e eu não tava lá. Putz. E eu tinha o show segundo. Ele, pô, felizmente tem um show amanhã. Você não quer vir pro show de amanhã e tal? Eu vou voltar amanhã então. Aí por conta dela no meu Instagram tá lá, quase todo domingo. Quando vocês fazem uma piada, que aí você vê que o público não riu e não entendeu, então demorou para entender. Como é que vocês fazem? Então, existe uma habilidade, né, que ela só vem com o tempo, né? Primeiro, você tem que ter sangue frio, porque às vezes você vai contar 2, 3, 4 piadas realmente e por acaso elas não vão entrar com aquela galera, com aquele público, às vezes o público não está aquecido o suficiente, porque tem todo um trabalho de aquecimento. A produção, ela envolve várias etapas, inclusive organizar até a ordem dos comediantes, como é que eles vão se apresentar. Exato. Por exemplo, você bota 3 comediantes que você sabe, tem um iniciante, tem um que pega pesado, tem outro que é meio lento. Aí você bota os 3 juntos, eles vão diminuir o ritmo do show e botar a plateia para esfriar. Então vocês têm que começar já, então, de repente, com o mais lento e vai intercalando. A gente intercala. É tipo um piano, vai um em cima e embaixo, um em cima e embaixo, um em cima e embaixo. E também intercala entre comediantes que interagem. Igual você falou assim, vocês têm um timing muito bom que o cara fala uma coisa, você já tem a resposta na ponta da língua. Tem uns comediantes que têm muita habilidade nesse sentido. Então, assim, eles vão dizer assim, os comediantes que interagem. De você se apresentar em dupla, não só sozinho, porque o stand-up, como geralmente é uma coisa mais mono, né? Sim, inclusive, o meu grupo, a gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo um MC triplo. A gente tá vendo essa tendência. A gente foi ver o show dos meninos do Em Pé na Rede, tá rolando. O Albani com o Sarro e o Cotillo também tá fazendo. O Murilo Couto tá fazendo show em trio. E o que a gente tá percebendo? A gente já tem uma reação legal da plateia quando a gente interage com a plateia. Eu tô sozinho com a plateia, eu interajo, é legal. E eu tenho a minha resposta do que eu penso. Quando você bota 3 pensando, São cara, 3 é muito pensando, mais né? rápido. Não, é 3 cabeças. É muito. Então, esse momento agora da comédia tá nascendo muitos MCs triplos. Tá rolando isso no Brasil todo. Uma tendência que a gente tá percebendo e que eu tô aplicando agora com os amigos do Garotos do Fundão. Eu ainda não vi esse formato. Que formato interessante, né? Eu vi já de dupla, né? Então, 3 pessoas. São 3 pessoas. Aí um pega o time do outro, Exato. pega a piada do outro e se a gente erra, um zoa o outro, cara, é muito foda. Porque 3 comediantes muito... Não, aí a risada ela é mais contagiante. E uma coisa que você falou de se a piada dá errado, cara, isso tem muitas nuances. A primeira coisa, que é muito bizarro de entender, que muita gente não entende, é que não tem como testar stand-up sem ser numa noite de stand-up. É muito diferente eu contar uma piada aqui pra vocês, contar uma piada pra uma roda de amigos, ir pra uma noite de estranhos e contar. É completamente diferente. Então, o último teste é num público de stand-up. E aí, se você vai no palco, fala a piada e dá ruim, aí você tem algumas opções, né? A primeira, cara, falhei, nunca mais conto essa piada. É o mais comum. Agora, às vezes você se apega à piada e fala, cara, eu gosto dessa piada, ela é boa. Será que eu contei errado? Será que foi meu timing? Será que foi meu jeito? Será que se eu for dar uma careta que melhora? Às vezes uma careta melhora a piada. É bizarro, isso tem muito. Eu já vi muito comediante grande falando isso. Não só isso, tem recurso também, por exemplo, tem um recurso chamado tag, né? Sim. Que é o punch do punch, é uma parte engraçada extra da piada, né? A piada é dividida em 2 partes, né? O setup e o punch, né? O setup, você conta uma história, você esclarece uma história, e o punch é o momento onde as pessoas riem, sabe? Exato. E aí quando a tag é a seguinte, às vezes o punch não funcionou, aí você vai e solta uma tag. Exato. Que a tag é o quê? Tipo assim, eu pensei que essa merda ia funcionar. E aí a galera ri só de você ter falado isso, entendeu? Exatamente. Você quer falar alguma coisa, eu acho. Eu acho que sobre essa pergunta, tipo, se uma piada dá errado, eu acho que uma coisa que é muito boa é você ser bom na arte do improviso. Isso. Na arte de você saber improvisar. Ou, por exemplo, sei lá, tem alguém, sei lá, um bêbado no público que tá atrapalhando o show. Você fala, cala a boca, velho. Sei lá, por exemplo, uma vez tinha um bêbado atrapalhando o meu show e eu falei, cala a boca, tiozão. E todo mundo riu. Mandou benzaço. Isso é bom. Tipo, eu acho que você tem que ser bom na arte do improviso. Mas se você não for bom, você pode só falar o que... Só pode usar os tags, como o Cadu falou, né? Meu pai. Vulgo meu pai. Vulgo meu pai. Como ele falou. Falar, tipo, nossa, pensei que essa merda ia funcionar. Tipo, sei lá, essa piada é meio bosta mesmo. Eu acho que não deu certo, sabe? Gente, e quando vocês estão tristes, que vocês têm, caraca, hoje eu tenho que fazer um stand-up comedy, porque vocês são seres humanos.
vocês não estão só no personagem, né? Então, assim, às vezes acontece alguma coisa que te chateia muito, alguma briga na família, alguma coisa. Como é que é na hora que tem que se lidar com essa situação? Cara, isso é muito complicado, porque nós somos humanos, erramos, né? Assim como todos. Uhum. E isso pra mim é o que mais se assemelha da arte de atuação. Porque as pessoas acham que a gente não está atuando, que a gente não é uma persona. Aham. E que uma persona é diferente de personagem. Mas eu acho isso muito difícil de diferenciar, cara, porque eu não tô sendo eu 100% no palco. Por mais que eu tente ser natural e tente passar uma vibe natural, quantos shows que eu já não fiz com dor de cabeça, ruim, triste, com coisas ruins que você chega no palco, eu me transformo. Eu não sou eu no palco. É impressionante. É como, até que meio clichê, é como, por isso aquela força estranha, aquela música, né? Que quando o artista ele sobe no palco, ele se transforma. Exato. Isso vale pra gente também. Coisa, por mais que seja a gente de cara limpa com o nosso nome, não é a gente que tá ali. É onde eu vejo que isso tá muito no dom e tá muito na alma da pessoa, né? Porque você subiu no palco, você vira um personagem e você consegue tirar o Alan da ovelha, ele vira o Alan da ovelha do Alan pessoa normal, do Exato. dia a dia, e vocês conseguem se dividir isso. Então, aí, isso é o legal. ideal é conseguir, Destacar. porque a maioria não consegue, e aí fica um show ruim, porque você vê uma plateia pequena, isso te desmotiva, e aí você desmotivado, não dá um show tão bom. Só que o ideal, mano, você tem 3 pessoas te assistindo, finge que tem 300. Exatamente. Esse é o ideal, né? Dá o seu melhor show, independente de quem esteja te assistindo. Mas isso requer muita casca grossa. O artista, Bem difícil. ele tem que estar onde o povo tá, né? Eu Também. penso assim. Exatamente. Eu sou DJ, eu trabalho com música também, e aí quando você toca pra... Eu penso assim, se eu estiver tocando pra 10 pessoas, ou estiver tocando pra 100 ou 300, né, ou menos... Eu tenho que estar tocando como se fosse para 300 pessoas. Exato. Tem que estar apresentando lá, eu tenho que imprimir o que é melhor de mim, né? Cara, nesse sentido, o DJ é muito parecido com um comediante, cara. Porque se eu sou, sei lá, um skunk da vida, eu tenho minha setlist lá de 20 músicas e eu vou tocar aquelas 20 músicas. Às vezes eu posso trocar 1, 2, às vezes a galera pede bis, a gente tem mais 2 ali. O DJ não, o DJ ele lê muito a plateia e vai mudando as músicas de acordo com a vibe. Essa é uma habilidade que o comediante é interessante que ele tenha. Exatamente, porque tipo assim, quando você tá grande e você tem 2.000 pessoas no teatro, isso não te afeta. Agora, quando você tem poucas pessoas, você precisa ler o público. Se você não lê o público, você não vai vingar, cara. Exatamente. E isso tem tudo a ver também com os nichos, né? Porque você falou anteriormente assim, e quando o pessoal gosta de você, Luna, porque né, você é adolescente e tal, às vezes tem um público que não é o público dela. Ela tem um público que a galera vai curtir ela pra caramba e tem um público que não vai ser. E, eventualmente, você, por exemplo, numa noite de teste que é super diversificada, que tem o gay, que tem a adolescente, que tem o tiozão, que tem o heteroafeminado, enfim. Que sou eu, no caso. Enfim, essas zoeiras todas, às vezes agradam mais a um público, outros para outro e tal, enfim, faz totalmente parte, sabe? É você ter habilidade de resistir ali. Às vezes não é a sua noite e tudo bem, toca pra frente. Mais um show pra conta. Um comediante famoso, Patrick Maia, ele disse que pra você ficar bom, você tem que fazer 1000 shows ruins. Então, é isso. É seguir em frente pra engrossar o caso. Eu acho que eu já fiz 100 shows, né? Então, pra fazer 1000 ruins, falta mais ou menos uns 998 ruins. Não, minha autoestima não é tão alta assim, não. Mas deixa eu só inserir um assunto. Claro. Isso eu acho muito importante. Você estava falando de ser a piada falha. Tem uma coisa que aconteceu muito comigo, que eu acho que ninguém que tá fora da cena sabe. Que quando você começa e você lança suas piadas, você ainda não tem o seu próprio timing. Você não entende como você melhora a sua piada. Exatamente. E aí, os comediantes velhos da cena te assistem e eles falam, mano, que tal fazer isso? E aí você... E, cara, a maioria das minhas piadas de palmas, que eu recebo palmas, foram comediantes grandes que me assistiram e me deram. E as pessoas não sabem disso, elas acham que vai ser um crescimento individual, que parece muito, né? O Seinfeld fala isso. O Seinfeld fala, cara, fazer filme é tipo um transatlântico.
Você tá com uma equipe gigante, cruzando os 7 mares, indo longe, fazendo um filme, fazendo uma produção, fazendo uma série, né? Seinfeld, filmes. E a vida do stand-up é você num veleiro sozinho, no meio do oceano. E parece muito que é isso mesmo, mas eu discordo um pouquinho disso. Sacou? Os comediantes grandes, eles já estão com timing, já viram muitos shows, então eles veem um comediante começando, ele, mano, faz tal coisa. E aí você vê e dá certo, legal, sacou? Que bacana que eles dão um toque. Dão um toque. E eu faço questão de fazer isso com quem tá começando, cara. E eu me proponho. Eu chego no comediante que tá começando e falo assim, mano, quando eu entrei, alguns me ajudaram, porque eram legais, só que ninguém falou, eu estou disponível. E eu adoraria que alguém chegasse e falasse, eu estou disponível. E aí quando eu vejo a galera começando, eu falo, mano, eu estou disponível. Se você quiser conversar sobre piada, vamos conversar. E a gente precisa se ajudar, mano. Ninguém cresce sozinho, né? Maravilha. Isso, né? Como diz o livro do Tuta da Jovem Pan, ninguém faz sucesso sozinho, né? Precisa dar as mãos um pro outro aí, com certeza. Gente, estamos quase chegando no final. Tem que ver aqui. Cadu, queria que você falasse um pouco como é que é essa questão aí de você organizar, produzir evento aqui em Brasília. Como é que tá aí a cena? Porque o podcast é para falar sobre a economia criativa. Aí você agora, eu queria falar esses últimos 10 minutos que a gente tem para a gente falar um pouco e depois para vocês dar uma pincelada geral, falar sobre as redes sociais, onde vocês estão se apresentando. E tudo certinho. Fechou. Aí você fala um pouco sobre essa questão da produção. Quais as dificuldades que você tem? Quais as faltas de lei de incentivo? Se vocês estão indo atrás, porque eu sei que tem muito edital para isso. A própria Secretaria de Cultura mesmo tem bastante. Então, Sim. Fala um pouco sobre isso aí para nós. Na verdade, o que acontece? A cena, ela foi muito prejudicada pela pandemia. Né? Verdade. O que acontece? A gente sacrificou aí 1 ou 2 gerações de comediantes que poderiam ter surgido nesses 2, 3 anos de pandemia, né? E não foram porque não existiram noites para poder criar essas oportunidades. E são pessoas que tiveram vontade e que a vontade passou, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto, né? Só te interromper um pouquinho. A pandemia também deixou muita gente depressiva e com vontade de fazer comédia pós-pandemia, que é o meu caso. Sim. Que bom. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, assim, que é um grande dilema do stand-up em Brasília, por exemplo, é essa divisão do público, né? Ou divisão até desconhecimento também, não vou atribuir tudo isso ao público, né? Entre os comediantes que são de Brasília, desconhecidos, sem nome, e os comediantes que têm nome, que estão vindo para Brasília, porque tem gente que vem para Brasília e bota 7 sessões de teatro com 500 pessoas. Uhum. E a gente, às vezes, faz um show, não só a gente, eu falo assim, qualquer pessoa que vá produzir em Brasília e fazer um show para você botar 30, 40 pessoas num espaço para a galera se divertir, ter uma noite agradável, às vezes é difícil, sabe? Então, assim, falta um pouco o público de Brasília dar esse crédito para os comediantes de Brasília. Esse é um primeiro ponto, né? Sim. Incentivos, existem os editais, inclusive eu quase participei do último FAC, né? Eu não consegui preparar tudo, então assim, FAC e tal. Uhum. A gente está assim, antenado, a partir recentemente antenados, mas ainda precisamos se estruturar melhor para poder apresentar uns projetos legais e fazermos acontecer com recursos, com incentivo público. O que eu acho que com incentivo público é a gama de vocês trabalharem a abrir o leque de divulgação, principalmente. Perfeito. Com certeza, vocês ajudará muito. Uma coisa que é mais bacana, vocês, com esses recursos, vocês já podem fazer o show de vocês, a apresentação de vocês, já com recurso garantido. E aí vocês vão se preocupar com outras coisas. Tem infraestrutura para dentro da apresentação figurino, de vocês. Cenário, figurino, né? Exato. Tudo, equipamento de gravação. Tem uma coisa muito importante que rola em São Paulo, que eu acho que em São Paulo tem quase 15 clubes de comédia, e tem uma galera lá que vive de comédia. E aqui em Brasília
Não existe ninguém que vive só de stand-up comedy. Legal você Tem falar poucas sobre isso. pessoas que vivem Legal. só da produção e todo mundo que faz comédia aqui tem que ter um trabalho por fora. É. Não existe gente que tá É tipo desempregada assim, e fazendo é tipo- stand-up. Você é que tá, tipo mora com os a pior- pais e Acho tal. que a pior pergunta pro artista, você fala assim, mas você é artista, mas você faz o quê? Exatamente. Tipo, mas o que você Exatamente. faz além de ser artista, né? Exatamente. Isso aí eu acho que é até uma ofensa. Eu acho que é uma ofensa. Eu acho que, pô, a pessoa... Eu sou artista e que dera a Deus se eu pudesse viver só da arte, né? Eu acho que nosso sonho. com certeza. É igual músico. Músico também tem muito isso. Para Brasília, os músicos, a maioria, ou eles têm um estúdio de gravação, ou eles fazem outras atividades, além de ser músico também, né? É. Mas eu acho que é interessante, tipo assim, existem editais, e eu vou te falar, e tem público, vou te falar. Tem. O que vocês estão fazendo? Brasília é muito rico nisso. Vocês estão fazendo o negócio certo. Porque vocês estão cativando esse público, vocês estão Sim. crescendo. Então, e essa intensidade de fazer toda semana é muito bacana. É uma guerra semanal, né? Manter E a gente essas bota dinheiro noites. na linha, a gente tira um tira pouquinho do trabalha bolso, às para ter vezes. dinheiro para aplicar nas noites para a gente poder continuar tendo esse hobby. É Não, um e hobby pro dono praticamente. do estabelecimento, é importante ter Sim. essa abertura cultural para uma arte tão bacana que é fazer. É. Olha, eu acho que é o seguinte, assim como o músico faz feliz as pessoas tocando, artistas como vocês fazem as pessoas rirem. Exatamente. Cara, às vezes o cara tá numa semana assim, estressante, trabalho, pô, você vai no final de semana num boteco e ainda vai ver um stand-up comedy e vai morrer de rir. Olha, Exato. com E é uma piadas. sensação muito boa você subir no palco e experimentar esse momento de fazer uma outra pessoa rir, ou muitas outras pessoas rirem, E uma na sensação... pandemia que atrapalhou as noites ao vivo, o que bombou na pandemia nos streamings foi as comédias. A galera depressiva em casa ia pros especiais do YouTube da Netflix pra ter Exatamente. alguma saída. E um nicho bacana. Tenta entrar aí nessas multiplataformas digital aí, nessas Netflix, produzir pra esse negócio, por que não? Sim, Uma produção Sim. Eu lancei meu especial. genuína brasiliense, uma produção Sim. genuína candanga, por que não? Pra te falar a verdade, eu estou trabalhando nisso, né? Na verdade, Maravilha. é o meu primeiro grupo de comédia, o Cabaços do Humor, né? Até eu li a Cesta Básica, que eu lembrei de um projeto social que a gente tinha, né? A gente arrecadava cestas básicas e doava para quem ficasse até o final do show. Olha. Mas Bacana. esse grupo de comédia, o Cabaço do Humor, ele surgiu de uma forma muito inesperada, né? E incomodou um pouco a cena do stand-up de Brasília, porque eram totais open mics, totais opens, que não tinham nenhum cascudo no grupo, né? Que os comediantes antigos cobravam cachês altos da gente, a gente tinha dificuldade de montar um elenco legal com os grandes, e a gente falou assim, quer saber? A gente vai fazer show só com open mic mesmo, vai ser só a gente e pronto. Enfim, e a gente tem uma história muito legal que eu tô querendo colocar numa série. Show. Seguindo essa vibe aí da Bebê Rena, esse flow, né? Pegando a onda, comecei a escrever, né? Já tô na bíblia da série, escrevendo o universo onde acontece essa série, vou falar pra dos você. Cabaços do Humor. Vocês E a gente vão acredita- decolar. Acredito muito que vai dar Deus te certo. O nosso sonho é esse. Nosso sonho é ficar famoso na comédia. Eu, na verdade, o meu sonho é ser famoso, mas não pela fama. Eu não quero ser famoso, não é dinheiro. Meu maior sonho mesmo é só ter uma estrela ali no chão do Pier 21. Chegando... Vamos lá, começando com a Luna, suas redes sociais, as redes sociais dos pais. Fala primeiro das suas redes sociais, né? E de onde que você está se apresentando, além do que seu pai já falou, mas pode fazer. É a hora do jabá, é essa agora. Estamos nos 3 minutos finais aí do podcast. Beleza. Meu Instagram é Luna Paula Stand-up, tudo junto. E eu tô me apresentando toda terça-feira no Black Sheep Breja Studio, que fica Na Asa Norte 102. na Asa Norte 102. É Boa. isso.
Bom, galera, eu sou o Alan das Ovelhas. Seguem aí. Quer fazer uma doação boa pra gente, sem gastar nenhum dinheiro? Entra no nosso Instagram, vê um vídeo nosso até o final. Só Olha isso. só. Lindo, hein? Isso é muito fácil de fazer, galera. Isso ajuda demais. Você não tem ideia. O tanto que ver um vídeo nosso até o final melhora as nossas redes sociais. É bizarro isso. E se gostar, curte, compartilha, Curte, comenta, compartilha, exatamente. Engaje, que isso ajuda muita gente. Estamos lá toda terça na Black Sheep Bridge Studio, quase todos os domingos na Aplausos, que é 34 lá no Guará 2. Maravilha. Vou lá, qualquer dia desse eu vou lá Bora prestigiar vocês. Vai ser um prazer enorme. Cadu. Bom, eu sou o Cadu Novato, eu sou o fundador dos Paias, Os Paias, né? É um grupo de comédia super democrático, né? Você, por exemplo, que eventualmente, cara, gostei do bate-papo, nossa, eu queria começar a fazer comédia. Manda um direct no Os Paias, que lá toda semana surgem pessoas me procurando, querendo uma oportunidade para iniciar na comédia. Então, assim, a gente dá essa é uma porta de entrada para a comédia, tá? E temos shows todas as semanas, como já foi citado, no Black Sheep Bridge Studio, do nosso amigo Betão, tá? Queria fazer menção também ao aplauso. Fica onde? Fica no 102 Norte, aqui na Asa Norte 102. Maravilha. E fazer menção ao Aplausos DF, que é o primeiro clube de comédia de Brasília, que de fato é um clube de comédia. Lá tem curso de teatro, lá tem teatro de improviso. Isso é muito importante falar, porque a maioria dos clubes de comédia são stand-up comedies. É um clube focado para stand-up. Esse não, ele abriu o clube de comédia porque ele também quer incluir palhaçaria, também quer incluir teatro, também quer incluir improviso. Então não tem só stand-up lá. Então a gama de shows que tá tendo lá, nacional, é muito grande. Tem muita gente variado. do Brasil todo que passa aqui em Brasília, que a gente tá no centro do país, e estão apresentando lá e tá lotando casa lá, cara. Tá uma maravilha, isso tá muito legal lá. E é uma oportunidade para o brasiliense chegar bem pertinho do artista que ele é fã. Exatamente. Uma última E pergunta. dos Paias também. E dos pais. Esqueci de falar do meu grupo O também. que o vocês, Garotos do Fundão, hein? @Garotos do Fundão. Segue aí nosso grupo. Esperam um sonho pro futuro da comédia aqui em Brasília. Então, um dia eu sonhei com a união, né? Um dia eu já sonhei com a união. Mas eu espero que só que a gente não seja, pelo menos não seja desunido e tenha uma boa convivência, um fair play entre os comediantes. Porque Ótimo. toda cena tem fragmentos de cena, porque tem tretas entre galeras. Então, eu prego, pelo menos a gente tenha uma boa competição, né? convivência. Tem né? o egocentrismo sim. do artista. Demais. Mas é isso, profissionalismo, né? Que a galera sempre encare o stand-up como uma profissão. Quanto mais sério você fizer as pessoas rirem, por mais contra-intuitivo Levar que a isso sério fazer seja. rir. Exatamente. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Que isso, obrigado você. Nossa, Vocês muito têm obrigada. show daqui a pouco e tal, Sim, para sim. quem tiver sentar. E eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um, da Luna, do Alan das Ovelhas e o Cadu Novato. Prazer ter vocês aqui. Grande prazer. Prazer. E uma Maravilhoso. próxima a gente vem aqui, quando você tiver com o projeto pronto, a gente chama de novo aí o vamos sim. projeto, Sempre os outros presentes. novos projetos, tá Um bom? ótimo incentivo para tocar ali em frente. E a gente vai ficando por aqui no podcast da rádio. A gente agradece os pais que estiveram aqui, que daqui a pouco eles têm show aí. Um abraço Até a mais. todos, até a próxima. Valeu, Valeu. gente. Um Valeu. beijo. Uhul, segue nós.